A integral definida. Somas de Riemann e a integral definida. O que nós vamos fazer agora é bastante semelhante à aula passada. Vamos começar com a hipótese onde tem uma função contínua no intervalo fechado AB. A função não precisa ser positiva, basta ela ser contínua. O que nós vamos fazer, nós vamos aproximar a área de baixo do gráfico da função. Se ela for positiva, se ela trocar de sinal, nós vamos considerar a área líquida entre o gráfico e o intervalo fechado AB, usando agora retângulos de bases diferentes. Então está aí na figura, você pode ver aí que eu tenho retângulos, os retângulos usados têm bases de tamanhos diferentes, comparados com o que nós havíamos feito na aula passada, onde as bases de todos os retângulos eram iguais. Então eu tenho bases de tamanhos diferentes. Veja aqui dois exemplos, né, de aproximação, no caso aqui da função positiva, então da área debaixo do gráfico da função no intervalo fechado AB por soma de retângulos, né, usando bases diferentes. Então, para isso eu vou definir o que a gente chama de uma partição do intervalo fechado AB. É meramente uma coleção de pontos, onde o x0 eu chamo de o ponto x0 eu chamo do ponto A, a extremidade da esquerda, e xn o ponto B. x1, x2, x3 e assim por diante são pontos intermediários entre x0 e xn, ou seja, entre A e B, satisfazendo a ordem, né? E são pontos quaisquer. Então eles dividem o intervalo AB em n subintervalos de comprimentos não necessariamente iguais. Os comprimentos o comprimento do primeiro intervalo é delta x1. Então é a diferença entre x1 e x0. O segundo subintervalo terá comprimento delta x2, que é x2 menos x1. O terceiro terá comprimento delta x3, que é x3 menos x2, e assim por diante. O último subintervalo terá comprimento xn menos xn menos 1. O que chamamos de norma da partição é o máximo, então, desses números delta xk, ou seja, é o tamanho dos subintervalos considerados. Eu tenho n subintervalos, eu pego um subintervalo que tiver o maior tamanho, essa é chamada norma da partição, o tamanho do maior subintervalo. No caso especial de intervalos de igual tamanho, já foi considerado na aula passada, nós temos a chamada partição regular. Então, a partição regular é aquela que tem todos os intervalos de tamanho iguais, ou seja, tamanho delta x, que é b menos a sobre n. Isso que foi feito na aula passada. Então, nesse caso, na partição regular, todos os delta xk de 1 até n têm o mesmo tamanho, têm o mesmo valor, tamanho delta x, que é o tamanho do intervalo dividido por n. Então, nesta aula, estamos permitindo que os intervalos que compõem, os subintervalos que compõem o intervalo AB, tenham um tamanho diferente. Então, no caso, o que foi feito na aula passada é apenas um caso especial do que vai ser feito agora. Então, por exemplo, eu tenho um intervalo fechado de 0 até 6, vou considerar o caso com n igual a 4, então com 4 subintervalos. Aí está um exemplo de uma possível partição do intervalo 0, 6. Eu pego os pontos 0, 3 meios, 5 meios, 9 meios e 6. E aí estão os tamanhos delta x1, que é 3 meios menos 0, ou seja, 3 meios, delta x2, que é 5 meios menos 3 meios, né, que é 2 meios, que é igual a 1, e delta x3, que é 9 meios menos 5 meios, que dá 4 meios, que é 2, e delta x4, que é 6 menos 9 meios, né, que dá 1,5. Então, o máximo maior dos delta xk é o maior intervalo, é o terceiro, né? Aquele que tem um maior comprimento, é o comprimento delta x3. Essa é a norma dessa partição. A norma dessa partição, portanto, é 2. É o maior tamanho dos subintervalos que compõem, então,
o intervalo AB, no caso o intervalo 0, 6. Temos o gráfico aí de uma função f de x e eu gostaria de aproximar a área debaixo do gráfico da função do intervalo fechado AB por uma soma de retângulos. Essa soma de retângulos vai ser do tipo somatório de f xk estrela. Os números xk estrela são escolhidos arbitrariamente em cada subintervalo, exatamente como na aula passada. E o delta xk é o tamanho de cada um dos intervalos. Agora, então, a área do késimo intervalo é f de xk estrela vezes delta xk. A única diferença, então, desta aula para a aula passada é que os tamanhos dos intervalos podem ser diferentes. Então, essa soma é a soma das áreas dos retângulos, né, para uma função positiva. No caso de se a função troca de sinal, é a área líquida com sinal. Dos retângulos, no caso, né? Essa soma é chamada soma de Riemann, né, para a função f no intervalo fechado AB, com essa partição, essa escolha de pontos escolhida, né, que determinam os subintervalos, os n subintervalos, né, que compõem então as bases dos n retângulos. A norma da partição deve tender a 0 para que a aproximação seja perfeita, né? No caso da função positiva, para que a soma dos retângulos tenda à área debaixo do gráfico da função, e no caso que a função troque de sinal, isso aí será a área líquida com o sinal da função f no intervalo fechado AB. Então, se a norma da partição tender a 0, a aproximação será perfeita e eu tenho então a igualdade, né? Então, nesse caso, eu vou definir o que eu chamo de função integrável e o que nós chamamos de integral definida. Então, dizemos que uma função f é integrável em um intervalo fechado AB se o limite, quando o máximo do delta xk tende a 0, ou seja, quando a norma da partição tender a 0, dessa soma de Riemann considerada para a função f nessa partição, ou seja, o limite do máximo de delta xk, o limite do máximo do delta xk tendendo a 0 dessa soma, o somatório de k é igual a 1 até n de f de xk estrela delta xk, esse limite deve existir e mais ainda, ele não deve depender da escolha das partições ou da escolha dos pontos xk estrela em cada um dos intervalos. Você pode escolher uma escolha arbitrária e considerar esse limite para qualquer partição, para qualquer escolha dos pontos representativos, esses dos pontos xk estrela, esse limite deve ser sempre o mesmo. À medida então que a norma da partição tenda a 0, a aproximação deve ser perfeita em todos os casos. Então, neste caso, onde tudo funciona bem, então vamos definir o que nós chamamos de integral definida da função f no intervalo AB, ou simplesmente integral de f de a até b, usando aquele símbolo, é o mesmo símbolo da integral indefinida, só que agora nós temos os chamados limites inferior e limite superior de integração, os números a e b, que são as extremidades esquerda e direita do intervalo que está sendo considerado. Então, a integral definida da função f de a até b é esse limite, o limite das somas de Riemann, quando a norma da partição tender a 0. Nós temos um teorema, que não vamos demonstrar aqui nesse curso, mas que é importante, em que diz que se uma função é contínua, então tudo funciona bem, né, para as funções contínuas em intervalos fechados. Se uma função f for contínua em intervalo fechado a b, então f é integrável. Então todo esse processo de aproximação da área debaixo do gráfico da função por somas de Riemann vai funcionar. E se a função é positiva, a integral é a área debaixo do gráfico da função. Se a função troca de sinal, então a integral é a área líquida com sinal entre o gráfico da função e o intervalo fechado AB.
Vamos fazer um exemplo. Vamos esboçar a região cuja área está representada pela integral definida e calcular a integral usando uma fórmula apropriada da geometria. Então vamos usar essa interpretação geométrica que temos da integral definida. Então no primeiro exemplo, no primeiro item, temos que calcular a integral definida da função constante 2 no intervalo de 1 até 4. Então leia-se integral de 1 até 4 da função constante 2. No item B, vamos calcular a integral de menos 1 até 2 da função x mais 2. E no item C, vamos calcular a integral de 0 até 1 da função raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, vamos à solução no item A. No item A, a função é constante. É a função constante y igual a 2, né? Essa é a reta horizontal, e o intervalo é o intervalo que vai de 1 até 4. Então, a interpretação geométrica é bem simples, né? No caso, a função ela é positiva, o gráfico está acima do eixo do x, então a integral é a área, é exatamente a área debaixo do gráfico da função no intervalo fechado AB, ou seja, é a área daquele retângulo ali, né? Então, a integral de 1 até 2 da função constante, de 1 até 4 da função constante 2, é 4 menos 1, que é a base do retângulo, vezes a altura, que é 2, isso então dá 6. No item B, a função é a reta, o gráfico da função é uma reta, né? Y igual a x mais 2, está ali a reta, y igual a x mais 2, e o intervalo vai de menos 1 até 2. Então, a função, de novo, é positiva no intervalo que vai de menos 1 até 2. Então, a integral é precisamente a área daquela região abaixo do gráfico da função, que é um trapézio, né? Então, a integral, nesse caso, de 1 até 2 da função x mais 2, é a área desse trapézio, soma das bases, vezes a altura sobre 2. A base menor é 1, né? A base maior é 4, então tem 1 mais 4, vezes a altura do trapézio, que é a distância entre 2 e menos 1. Então é 2 menos menos 1 dividido por 2. Né? Então dá 1 mais 4 vezes 3, a base menor é 1, base maior 4, a altura 3. Então, 1 mais 4 vezes 3 dividido por 2, 15,5. Esse é o valor da integral, que neste caso é a área do trapézio. No item C, a função f de x é 1 raiz de 1 menos x quadrado. O gráfico, então, da curva y igual a raiz de 1 menos x quadrado é um círculo de raio 1, né? Como estamos integrando de 0 até 1, o intervalo é o intervalo 0, 1. Temos, então, a integral é a área daquele quarto de círculo. Então, a integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 menos x quadrado é a área de 1/4 de círculo de raio 1, ou seja, π vezes 1 ao quadrado, que é a área do círculo inteiro, dividido por 4. Então, isso dá π sobre 4. Vamos a mais um exemplo. Vamos calcular as integrais de 0 até 2 de x menos 1, de 0 até 1 da função x menos 1 e também de 1 até 2 da mesma função x menos 1. Então a função que estamos integrando é sempre a mesma, apenas temos 3 intervalos diferentes. O intervalo de 0 até 2, o intervalo de 0 até 1, o intervalo de 1 até 2. Então a função, o gráfico dessa função é uma reta, né? Reta y igual a x menos 1, aí está o gráfico da função. Nesse caso, a função ela troca de sinal no intervalo 0, 2, portanto, a integral de 0 até 2 é a área líquida com sinal da função x menos 1 neste intervalo, né, de intervalo que vai de 0 até 2. Então, neste caso, é claro que a área da região que vai de intervalo 1, 2, né, de que vai de x de 1 até 2, é a área A1, é igual à área da região que corresponde ao primeiro triângulo, de 0 até 1, só que na hora de integrar essa área do triângulo de base 1 e altura 1, portanto, área 1 meio, né? Mas na hora de integrar de 0 até 2, nós temos que considerar a área líquida, e no primeiro triângulo a contribuição é negativa, portanto, na hora de calcular a integral ou a área líquida com sinal,
devemos colocar menos a área da região 2, menos a 2, mais a 1, portanto, menos 1 meio, mais 1 meio, e a área líquida com sinal, e a integral neste caso, é 0. Né? No caso do intervalo de 0 até 1, a integral é simplesmente a área líquida com sinal que é negativa, já que é simplesmente menos a área daquele triângulo que está abaixo do eixo do x, então menos 1 meio. E no caso do intervalo 1, 2, a área líquida, no caso, é simplesmente a área daquele triângulo da região A1, ou seja, 1 meio. Propriedades da integral definida. Definição: se A estiver no domínio da função, o número A, ponto A, estiver no domínio da função f, então definimos a integral de A até A da função f de x como sendo 0. Essa seria então a integral da função f num intervalo degenerado a um ponto só. Um intervalo, em geral, é uma coisa que um conjunto de pontos, todos os números entre dois números, onde o primeiro é menor que o segundo. Então, números entre A e B, onde A é menor que B. Mas no caso aqui temos um intervalo degenerado, um intervalo A, ou seja, é 0, porque seria a área, né, entre A e A, é a área debaixo do gráfico da função de uma linha. Né? Então, não importa se a área é com sinal, se a função é positiva ou negativa nesse ponto, a área deveria ser 0 de uma linha. Né? Então, definimos assim. Então, integral. Podemos integrar uma função de A até A e a integral é automaticamente definida como sendo 0. No item B, diz que podemos integrar na direção reversa, na direção contrária, ou seja, podemos integrar de B até A, então podemos integrar em qualquer intervalo, de A até B ou de B até A, não importa se A é menor que B ou B é maior que A, tanto faz. A integral de B até A é definida para ser menos a integral de A até B. Então, se eu troco a ordem de integração, eu troco o sinal da integral. A integral de B até A da função f é igual a menos a integral de A até B da mesma função, f de x. Por exemplo, a integral de π até π da função seno de 3x é 0, pouco importa a função no caso, né? Como eu tenho os limites de integração idênticos, o limite inferior igual ao limite superior, então eu tenho a integral igual a 0. Em outro exemplo, a integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 menos x2, veja que o limite inferior é menor agora que o limite superior de integração. Isso não há problema nenhum, eu posso reverter a ordem de integração e o preço que é pago é trocar o sinal da integral. Então, a integral de 0 até 1 da raiz de 1 menos x2 é menos a integral de 1 até 0 da raiz de 1 menos x2 é igual a menos a integral de 0 até 1 da raiz de 1 menos x2. Agora, essa função raiz menos x2 é parte de um círculo, né? Como eu estou integrando de 0 até 1, sem considerar o sinal, apenas a integral representa 1/4 da área do círculo de raio 1, que é π sobre 4. Então, essa integral de 1 até 0, então é menos π sobre 4. Vamos a mais propriedades da integral definida. Então, neste teorema, se f e g forem duas funções integráveis no intervalo fechado a b e c for um número qualquer, uma constante, um número real qualquer, então c vezes f, f mais g e f menos g também são funções integráveis no mesmo intervalo a b. Então, se f e g forem duas funções integráveis, a sua soma é integrável, a sua diferença é integrável e um múltiplo de qualquer uma dessas funções, por exemplo, c vezes f, também é integrável. Além disso, no item A, diz o seguinte: se eu tiver que integrar um múltiplo de f de x, ou seja, c vezes f de x, basta eu integrar a função f e multiplicar por c, ou seja, a constante c, ela sai para fora do símbolo de integração.
O item B diz que a integral definida se distribui em somas, né, que a integral então de A até B de uma soma é a soma das integrais no intervalo AB. E o item C diz que a integral definida se distribui também em diferenças. Então, que a integral da diferença é a diferença das integrais. A integral da diferença de f com g, né? Então a integral de f menos g é a integral de f menos a integral de g. Além disso, o item B ele pode ser generalizado então para uma soma, né, de funções, né, não apenas duas, né, mas se eu tiver n funções, f1, f2, f3, etc., fn, então a integral da soma é a soma das integrais. Também qualquer símbolo de mais pode ser substituído por símbolo de menos, né, sem problema nenhum, né, já que a forma do item C também é válida. Então vamos ver isso num exemplo. Sabendo que a integral de 0 até 1 da função x ao quadrado é 1/3, vamos calcular a integral da função 3x2 mais 2x menos 2. Então, a solução desse problema então, vai usar as propriedades da integral definida. Então, esse exercício aqui serve para exemplificar, ilustrar essas três propriedades que acabamos de ver. Então, temos que integrar de 0 até 1 a função 3x2 mais 2x menos 2, este polinômio. Então, vamos primeiro usar, eu vou enxergar isso como uma diferença de duas funções, a função 3x2 mais 2x menos a função constante 2. Então, eu vou usar agora a propriedade C, então, onde f de x é 3x2 mais 2x e g de x é a função constante 2. Então, a integral da diferença é a diferença das integrais. Agora, para a integral de 0 até 1 da função 3x2 mais 2x, eu vou enxergar isso como uma soma de duas funções, onde f de x é 3x2 e g de x é 2x. Então, eu vou usar a propriedade B, né? Na propriedade B, a integral da soma é a soma das integrais, e a integral, então, de 3x2 mais 2x, no intervalo 0, 1, fica igual, então, a integral de 3x2 de 0 até 1 mais a integral de 2x de 0 até 1. Eu ainda tinha menos a integral de 0 até 1 da função constante 2. Agora noto que nas duas primeiras integrais eu tenho uma constante vezes uma função. Na primeira integral eu tenho a constante 3 multiplicando a função x². Na segunda integral eu tenho a constante 2 multiplicando a função identidade, a função x. Então eu posso usar a propriedade A agora nessas duas primeiras integrais e colocar as constantes para fora. Na primeira integral a constante 3 vai lá para fora, vai ficar 3 vezes a integral de 0 até 1 de x² dx, mais 2 vezes a integral de 0 até 1 de x dx, menos a integral de 0 até 1 da função constante 2. Então, a integral deste polinômio ficou reduzida então ao cálculo de três integrais mais simples. Uma delas nem eu preciso fazer, né? Não preciso fazer nada, é a primeira delas, a integral de 0 até 1 de x². Essa foi dada no enunciado, essa é igual a 1/3. Mas a integral de 0 até 1 da função identidade, da função f de x igual a x, essa representa a área de um triângulo, estaria aquele triângulo de base 1 e altura 1, portanto a área é 1 vezes 1 sobre 2, área 1/2. Então essa integral de 0 até 1 de x dx é 1/2. A última integral é a integral de uma função constante y igual a 2, no intervalo 0, 1, corresponde então à área daquele retângulo de base 1, altura 2, portanto a integral nesse caso é 2. Então agora eu tenho todos os elementos para calcular a integral que está faltando ali, né? Vou completar a conta. Então eu tenho 3 vezes 1/3, que é a integral de x², isso foi dado no enunciado do problema, mais 2 vezes a integral de x dx, que essa é a área do triângulo ali, isso é 1/2, mais menos 2 vezes, menos a integral da função constante,
2 no intervalo 0,1, que então é a área daquele retângulo, então menos 2. Então, fazendo as contas, isso dá 0. Então, a integral deste polinômio, 3x2 mais 2x menos 2, no intervalo 0,1, é igual a 0. Uma outra propriedade interessante da integral indefinida, propriedade bastante importante, está descrita nesse teorema aqui. Se f for uma função integrável em um intervalo fechado, que contendo os 3 pontos a, b e c, então a integral de a até b de f de x é igual à integral de a até c de f de x dx, mais a integral de c até b de f de x dx, não importando como os 3 pontos estejam ordenados. Então não importa quem é maior do que quem, né? Se A é menor do que B, que é menor que C, ou pouco importa a ordem desses 3 pontos. Então esse é o teorema. No caso mais interessante é onde eu tenho A menor que B e C um ponto no interior do intervalo, ponto entre A e B. Esse é o caso mais interessante. E isso é bem simples de ver, no caso aqui da função positiva, é simples de ver então que a área debaixo do gráfico da função no intervalo fechado AB pode ser decomposta em uma soma de duas áreas, né? A área que vai de A até C, mais a área no intervalo CB. Então essa propriedade importante das integrais definidas. Vamos a um exemplo. Vamos usar as áreas mostradas na figura para calcular a integral de a até c da função f de x e também da integral de a até d da função f de x. Aí está o gráfico da função, aquelas regiões, a região no intervalo de a até b, debaixo do gráfico da função tem área 10, essa região acima do gráfico da função no intervalo BC tem área 94 e a região debaixo do gráfico da função no intervalo CD tem área 9. Usando então esses dados, vamos calcular essas integrais pedidas, a integral de A até C e a integral de A até D. A integral de A até C, eu vou considerar então o intervalo AC e aquele ponto B, um ponto intermediário. Então vou usar essa propriedade acima, né, integrando de A até B e depois de B até C para completar. Isso vai me dar a integral no intervalo que vai de A até C. Isso me favorece porque eu tenho justamente os valores daquelas áreas. Então eu tenho o valor da integral de A até B da função f de x, que é exatamente 10, porque nesse intervalo a função é positiva e aquela área ali é 10. Já a integral de B até C é menos 94, porque essa é a área líquida com sinal, já que então a área naquela região é 94, a área líquida com sinal será menos 94. Portanto, a integral de A até C é 10 menos 94, então isso que dá menos 84. Já a integral de A até D, eu posso usar a propriedade escrita acima, no teorema. Então, considerando o intervalo grande, o intervalo maior é o intervalo de A até D. E C é um ponto intermediário. Então, para integrar de A até D, eu posso integrar primeiro de A até C, que eu já fiz no item anterior. Eu já sei que a integral ali é menos 84. E depois somar com a integral de C até D. Isso completa o intervalo. Então, a primeira integração de A até C nós já fizemos, né? Esse no item anterior, já sabemos que isso é menos 84. E eu devo somar com a integral de C até D da função f. E nesse intervalo a função é positiva, a área daquela região é dada, é 9, portanto, essa integral é a soma dos números menos 84 com 9, então que dá menos 75. Então a integral de A até D da função f de x é menos 75. Isso corresponde então à área líquida com sinal daquela função no intervalo AD. Vamos a mais um exemplo. Vamos calcular as integrais de menos 1 até 1 da função f de x. E
de 0 até 5 da mesma função f de x. A função f de x é definida por dois pedaços. Ela é igual a 2x para x menor ou igual que 1 e igual a 2 constante para x maior que 1. Então aí está o gráfico da nossa função f de x. Então nós devemos integrar primeiro no intervalo que vai de menos 1 até 1. Então a integral de menos 1 até 1 da função f de x dx, eu posso dividir esse intervalo, essa função ela é igual a 2x, já que ela é definida para ser 2x para todo x menor ou igual a 1. Então, eu estou integrando de menos 1 até 1, então todo x aqui é menor ou igual a 1. Então, f de x é simplesmente igual a 2x. Então, o que eu tenho que agora integrar é a função 2x no intervalo que vai de menos 1 até 1. Então, para isso eu vou usar a propriedade das integrais definidas. Eu integro de menos 1 até 0 e depois de 0 até 1. Porque a primeira integral, a integral de menos 1 até 0, é a área com sinal daquele triângulo. Então, o triângulo tem altura 2 e base 1, portanto, a área é 1 meio. Então, a integral é menos 1 meio, já que o triângulo está abaixo do eixo do x. Enquanto que a integral de 0 até 1 da função 2x é a área de um triângulo de base 2, de base 1 e altura 2, isso é 1. Então, a integral de menos 1 até 1 fica, então, menos 1 mais 1, que dá 0. Então, esse é o primeiro item, né? A integral de menos 1 até 1 de f de x dx é a área líquida com sinal da função f. Essa é 0, já que é a soma das áreas de dois triângulos, só que um está abaixo do eixo do x. Portanto, área 0, área líquida com sinal 0. Já no intervalo que vai de 0 até 5, né, a função ela tem duas definições distintas. No intervalo que vai de 0 até 1, ela vale 2x, e no intervalo que vai de 1 até 5, ela vale 2. Então eu tenho que quebrar essa integral de 0 até 5 em dois pedaços. Uma integral de 0 até 1, onde a função é simplesmente igual a 2x, e depois no intervalo que vai de 1 até 5, onde a função é constante igual a 2. No primeiro intervalo, então, eu tenho que considerar simplesmente a área de um triângulo de base 1, altura 2. Né? Essa área, então, é 1. Já a segunda integral é a área, corresponde à área de um retângulo de base 4, né? 5 menos 1, e altura 2. Né? Portanto, área 8. Então, a soma das áreas é 1 mais 8, que dá 9. Esse é o valor da integral de 0 até 5 da função f de x. Vamos a mais propriedades da integral definida. Então, nesse teorema, no item A, se f for integrável no intervalo fechado AB e for não negativo, ou seja, f de x maior ou igual que 0 para todo x no intervalo fechado AB, então a integral da função f nesse intervalo, a integral de f de x dx de A até B, é maior ou igual que 0. Então, se a função é maior ou igual que 0 para todo x, a integral deve ser maior ou igual que 0 neste intervalo. No item B, se duas funções f e g forem integráveis no intervalo fechado AB e f de x for sempre maior que g de x para todo x dentro do intervalo fechado AB, portanto, o gráfico da função f deve estar sempre acima do gráfico da função g no intervalo AB, então a integral da f deve ser maior ou igual que a integral da g neste intervalo. Então, está aí a figurinha representando, ilustrando o item A. Se a função é positiva ou não negativa, né, no máximo ela toca no eixo do x, ela nunca cruza o eixo do x, portanto a integral é a área líquida com sinal, que nesse caso é a área debaixo do gráfico da função, né, então que é um número maior ou igual a 0. Né, será 0 se a função for totalmente igual a 0, né, em todo o intervalo. Caso contrário, será um número positivo. Aí está uma ilustração para o item B. No caso das duas funções serem positivas, a função f, então, sempre
maior ou igual que a função g, então o gráfico da função f sempre acima do gráfico da função g. Então, neste caso, a área sobre o gráfico da f é sempre maior ou igual que a área debaixo do gráfico da função g no intervalo AB. Uma observação: se a função for integrável em AB e for sempre menor ou igual que zero para todo x do intervalo AB, então a integral, neste caso, que é a área líquida com sinal, será menos a área acima do gráfico da função, ou seja, menos a área, então, um número negativo, né? Será zero se a função for identicamente zero nesse intervalo. Então, se a função é menor ou igual que zero para todo x, a integral é menor ou igual que zero neste intervalo. Por exemplo, vamos aí determinar o sinal determina o valor se o valor da integral é positivo ou negativo, sem calcular a integral, né? Vamos apenas determinar se essa integral tem um valor positivo ou negativo. Integral de 0 até 6 da função x sobre 2 menos o seno de x. A função f de x igual a x menos 2 seno de x, ela tem o numerador x, que é sempre positivo no intervalo de 0 até 6. Note que nós estamos integrando de 0 até 6. Então, só nos interessa os valores das funções envolvidas aqui neste intervalo. Então, a função no numerador é a função identidade x. No intervalo que vai de 0 até 6, ela é positiva. Então, se x está entre 0 e 6, x é maior ou igual que zero. O denominador, ele também é positivo, porque o seno de x, na pior das hipóteses, é igual a 1. Esse é o maior valor possível que o seno de x pode assumir. Então, 2 menos seno de x sempre é maior ou igual que 1. Portanto, é maior ou igual que zero para todo x no intervalo que vai de 0 até 6. Então, isso é porque o seno de x é sempre menor ou igual que 1. Então, tanto o numerador quanto o denominador da fração que está sendo integrada são positivos. Então, a fração deve ser positiva, né? Então, f de x é maior ou igual que zero para todo x no intervalo fechado 0, 6. Conclusão: o item A do teorema nos diz, então, que a integral que vai de 0 até 6 de x sobre 2 menos seno de x dx deve ser maior ou igual a zero. Quero falar brevemente sobre descontinuidades e integrabilidade, mas antes disso vamos a uma definição importante, que é a definição de função limitada. Então dizemos que uma função f definida em um intervalo qualquer, ela é limitada nesse intervalo se existir algum número m positivo tal que f de x está sempre maior ou igual que menos m e menor ou igual que m em cada x do intervalo. Então, para todos os pontos deste intervalo, a função f de x está os valores da função estão entre menos m e m. Geometricamente, significa que o gráfico de f no intervalo fica entre as duas retas, y igual a menos m e y igual a mais m, né? Então, a função é limitada se o gráfico então ficar preso, né, entre duas faixas, né? Uma faixa y igual a m, uma reta y igual a m, e a outra reta y igual a menos m, para algum valor de m. Então, isso é uma função limitada dentro do intervalo AB. Então, um exemplo de uma função limitada em toda a reta real é o seno de x, já que os valores do seno de x estão sempre entre menos 1 e 1. Nesse caso, m é igual a 1, o m igual a 1 funciona na definição. Os valores da função seno de x estão sempre entre menos 1 e 1. A mesma coisa acontece para a função cosseno de x, né? Cosseno de x também é uma função limitada. A função arco cosseno de x também é uma função limitada, né? A faixa aqui, uma faixa que funciona, a faixa x igual a π e a faixa x igual a menos π, já que os valores da função estão todos entre 0 e π. Outro exemplo de uma função limitada é a função arco tangente de x, né? Nesse caso, as faixas aqui são mais ou menos π sobre 2, né? Funcionam.
todo o gráfico da função está entre essas retas y igual a π sobre 2 e y igual a menos π sobre 2. Então, mais um exemplo de uma função limitada. Uma função limitada, então, é aquela que ela não tende a infinito, ou mais infinito, ou menos infinito, dentro do intervalo. Se isso acontece, então ela deixa de ser limitada. Então, está aí um exemplo. A função que não é limitada é uma função que ela tende a infinito, podendo ser aqui à esquerda ou à direita, né? Então, os valores dessa função ela vão ultrapassar qualquer faixa, né? Y igual a m ou y igual a menos m. Tem um exemplo de uma função que então não é limitada, ela não consegue ficar dentro de duas retas, né? Numa região delimitada por duas retas horizontais. Então, uma função limitada, não limitada. Agora sim, a relação entre descontinuidades e integrabilidade dada neste teorema. Se é uma função f definida no intervalo fechado AB, então, no item A, se ela tiver um número finito de descontinuidades dentro do intervalo AB, mas sendo sempre limitada no intervalo fechado AB, então, se ela tiver um número finito de descontinuidades, ela pode ser descontínua, mas sendo limitada, então ela será integrável. Então, se ela tiver um número finito de descontinuidades dentro do intervalo, mas for limitada dentro desse intervalo fechado AB, então essa função será integrável, mesmo sendo descontínua, mesmo tendo talvez milhares de descontinuidades, desde que o número de descontinuidades seja um número finito e a função seja limitada, ela será possível integrar essa função no intervalo fechado AB. Se ela não for limitada, então ela não será integrável. Então ela está definida dentro desse intervalo, e não sendo limitada, isso vai forçar com que ela tenha uma descontinuidade infinita, e então não será integrável dentro desse intervalo. Está aqui uma ilustração no item A, uma função aí com 4 descontinuidades, né? Ela tem 4 pontos, 4 saltos, né? 4 descontinuidades, ela está definida em todo o intervalo. Ela tem um número finito de descontinuidades, 4, e ela é limitada, então ela é uma função integrável, né? Então eu posso integrar essa função tranquilamente, né? Já esse segundo exemplo aqui, eu tenho uma função que ela está definida em toda a reta real, está definida então no intervalo AB, que contém aquele ponto de descontinuidade, aquele salto infinito ali, mas ela é ilimitada, né? Ela não é limitada no intervalo fechado AB, que contenha aquele ponto correspondente à assíntota vertical. Então, neste caso, a função não será integrável, não será possível integrar uma função deste tipo num intervalo fechado AB.